Tiago, qual foi a maior dificuldade que o Londrina enfrentou em Caxias do Sul? O campo pesado, os passes errados ou o jogo tão truncado como foi proporcionado pelo Juventude? A gente já esperava um jogo mais truncado, né? A gente sabe que quando vai jogar contra equipes gaúchas, né? Tem um jogo um pouco mais truncado. E também já esperávamos um jogo mais truncado pela situação do Juventude na competição, brigando contra o rebaixamento. Então a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado. O campo estava na condição boa. Não me lembro de ter caído chuva na hora do jogo, nem antes. Então a condição do campo era boa. A gente acabou pecando, assim, pode colocar como bastante na questão do passe mesmo. A gente perdeu bolas às vezes fáceis, né? Desperdiçamos ali contra-ataques que a gente poderia ter aproveitado melhor para criar perigo contra o Juventude. E a gente acabou desperdiçando. Na minha opinião, o primeiro tempo nosso foi bem abaixo. O segundo tempo melhorou, ficou um jogo mais aberto. Juventude começou a atacar mais, sobrou mais espaço para a gente contra-atacar. Tivemos algumas situações de gol, inclusive até uma até comigo, né, que o goleiro acabou esticando a mão ali, defendendo a bola. É um lance que poderia ter nos dado a vitória. Mas no todo, se você for olhar a dificuldade do jogo fora de casa, é sempre bom somar pontos. A gente queria somar 3, não foi possível, somamos 1. Agora temos um jogo contra o Goiás. É um jogo difícil, mas se a gente vencer o Goiás, de 6 pontos disputados fora de casa, você soma 4 pontos, na minha opinião, é um ótimo aproveitamento. Então agora descansar já para focar no jogo terça-feira contra o Goiás. Aqui pro Goiás, Jogo difícil, como foi esse contra o Juventude, mas na minha opinião um jogo diferente. Porque o Juventude está brigando para não cair, está brigando para permanecer na Série B. Já o Goiás está brigando pelo acesso, né? Inclusive está já no G4, né? E é um time que propõe jogo. Então é um estilo de jogo totalmente diferente do que foi lá em Caxias. É um time que vai procurar nos pressionar, vai procurar colocar pressão, e a gente já tem que ter em mente que vamos ter muitos contra-ataques para explorar. Vamos ter espaço para jogar quando recuperarmos essa bola. E aí a gente não pode cometer os erros que a gente cometeu no segundo tempo, principalmente contra o Juventude, que a gente teve vários contra-ataques, que a gente poderia criar situações de levar perigo contra o gol adversário e a gente desperdiçou. Então, pela dificuldade do jogo que vai ser, de enfrentar uma equipe que hoje é vice-líder, né? Está em segundo lugar na competição, então isso mostra que a equipe deles tem qualidade. Então vai ser um jogo difícil, mas a gente também já demonstrou que com a bola a gente sabe jogar, a gente consegue também criar lances de perigo contra o adversário e a gente vai procurar fazer isso. diante de tudo isso, perdão. Vocês têm sido bastante realistas, né? Até nesse aspecto da autocrítica, de perceberem aí que fizeram de errado, podem fazer melhor. Isso está ajudando também a equipe a avançar, a fazer essas correções. Isso vem ajudando, porque a gente tem que ter sempre em mente o que a gente faz de bom e de ruim no jogo. Não adianta você fazer vista grossa para o erro. A gente tem que ver, falar, isso a gente fez bem, vamos continuar fazendo, vamos procurar melhorar até. Isso a gente está deixando a desejar, a gente pode melhorar, vamos treinar mais, vamos caprichar mais. Então, tem que ter essa autocrítica. E se a gente for olhar, por exemplo, para o segundo turno somente, o campeonato que a gente está fazendo é muito bom para o segundo turno. Então é óbvio que o primeiro turno nosso deixou muito a desejar. Você joga 10 jogos em casa onde você ganha só 3. Isso é um aproveitamento de time que vai brigar para não cair. De 10 em casa você soma 3 vitórias, com 2 empates, ou seja, de 30 pontos em disputa, você soma 11 pontos. Ou seja, a gente desperdiçou muito ponto aqui no Café no primeiro turno. Se a gente tivesse 4, 5 pontos a mais hoje, já faria uma grande diferença na tabela de classificação. Então agora no segundo turno, o que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que correr atrás do prejuízo que foi criado por causa de um primeiro turno ruim. Então de agora para o final a gente tem que ter um aproveitamento muito bom
se a gente quiser ainda sonhar com um acesso. Só que a gente tem que ir por partes. A gente está com 40 pontos. Até pouco tempo atrás a gente estava beirando a zona de rebaixamento. Então a gente tem que ser realista. O primeiro objetivo que foi colocado, inclusive até quando o Roberto chegou, é alcançar 45 pontos para não correr mais nenhum tipo de risco de rebaixamento. Esse é o primeiro objetivo. Faltam 9 jogos, né? Nos próximos 2 jogos, a gente conseguir 2 vitórias, a gente atinge esse número que a gente gostaria. E depois fica faltando mais 7 jogos para a gente jogar as nossas, digamos assim, as nossas cartas para procurar, quem sabe, aí um acesso. Só que a gente tem que ser realista. Hoje não está fácil, porque a gente tem que ganhar praticamente todos os jogos até o final do campeonato e ainda torcer contra os nossos adversários. Então, como eu falei, a gente tem que ir jogo a jogo. Você vai pensando sempre no próximo jogo. Faz tua parte, ganha o jogo. Se o adversário não aproveitar, tropeçar, você vai diminuir. Vai chegar uma hora que você encosta se o adversário der brecha. Então, a gente tem que ir agora jogo a jogo. Não adianta ficar fazendo muita conta, porque isso pode atrapalhar a gente. O importante pra gente agora é fazer um bom jogo contra o Goiás. Se ganhar do Goiás, fica uma situação muito boa pra gente, para depois jogar aqui em casa contra o São Bento. Nesse sentido, a partida contra o Goiás é chave, né? Um confronto direto, como você já colocou, e você disse nessa situação de espaços, né? Porque são 2 times que vão jogar pela vitória e o Goiás tem um time de alta qualidade. Você acha que o tipo de jogo que vai proporcionar ao Goiás se encaixa melhor ao esquema tático do Londrina do que o jogo proporcionado pelo Juventude? Se você pegar, por exemplo, os melhores jogos que o Londrina fez na competição, foi contra os times maiores, times que estão numa posição melhor na tabela, né? Então, é claro que quando você pega um time como o Goiás, você vai ser mais pressionado. Só que, em compensação, é um jogo aberto, é um jogo onde tem espaço. E a nossa equipe já provou e demonstrou que quando a gente joga jogos que o adversário nos proporciona o contra-ataque, nos dá espaço para jogar, a gente já mostrou que a gente pode criar sérios problemas para os adversários. Então, a gente tem que respeitar o Goiás, sabendo que vai ser um jogo difícil porque eles é vice-líder da competição. Só que a gente tem totais condições de ir lá e ganhar do Goiás, como a gente foi no Couto Pereira e ganhou do Curitiba. Então a gente tem totais condições de fazer isso. E aquilo que eu falei, vale a pena frisar isso. Porque o segundo turno nosso é muito bom. A gente é vice-líder, né, do segundo turno, se eu não estiver enganado. O que está, digamos assim, o que prejudicou muito a gente foi, como eu falei, foi o primeiro turno, sobretudo o aproveitamento em casa. Já pensou hoje se a gente tivesse que seja mais 4 pontos a mais na tabela de classificação? A situação já era outra, né? Completamente diferente. Então, como se diz, a gente tem que agora correr atrás do prejuízo, como se diz, né? A gente fez um primeiro turno ruim, agora vamos tentar terminar o segundo turno, falta ainda 9 jogos, somando o maior número de pontos possíveis. Aí lá no final de novembro a gente vai ver se foi suficiente para conseguir o acesso ou não. Só que o primeiro objetivo nosso, que a gente traçou, quando o Roberto chegou, como eu falei, a gente ainda não alcançou, que é somar 45 pontos. A partir do momento que a gente somar esses 45 pontos, a gente já fica mais tranquilo, que não tem mais praticamente risco de rebaixamento, e a gente só começa a olhar para uma outra situação, que a gente vai ter que ter um aproveitamento aí espetacular para, quem sabe, chegar no final de novembro e conseguir o acesso. Tiago, você tem uma análise muito clara sobre a competição e todo mundo comenta que é a competição mais equilibrada dos últimos anos. Tendo essa visão, você acredita que a régua ali, a linha do acesso ou a linha do rebaixamento, ela pode ser mais alta, ser mais baixa do que nos últimos anos? Olha, pelo que vem acontecendo no campeonato, pode ser de algum time subir com menos de 60 pontos. Pode ser, pode acontecer. Nos outros anos aí, os times que subiu sempre fizeram mais que 60, né? Sempre fizeram mais pontos que 60. Então, isso mostra o quê? Que está um campeonato muito irregular. Perde aqui, ganha ali, empata, né? É só o Fortaleza mesmo, que no primeiro turno fez uma diferença. Só que agora já no segundo turno já deu uma caída, né? Agora deu uma melhoradinha de novo. Então, se a gente tirar o Fortaleza, todos os outros times estão ali, mais ou menos ali numa distância próxima, né? Não tem, assim, uma grande diferença. Tanto é, por exemplo, a gente
nas últimas rodadas conseguiu subir bastante na tabela. Só que se a gente for olhar a nossa situação 4, 5 rodadas atrás, nós estávamos lá beirando a zona de rebaixamento. E agora, com 3 vitórias seguidas, a gente já estava falando de G4. O que isso mostra? Que o campeonato está muito irregular. Está muito irregular, porque se os times lá em cima tivessem com regularidade, a gente só ia jogar praticamente para se livrar do rebaixamento mesmo, porque a distância para o G4 ia ser muito grande. Então está muito nivelado e não tem um time assim que você fala, nossa, como esse time está fazendo a diferença. Não tem. Está tudo muito equilibrado, os jogos estão sendo decididos no detalhe. E, como eu falei, faltam 9 jogos, né? 9 jogos, são 27 pontos em disputa. A gente tem 40 pontos. Se você for analisar, por exemplo, os números, é possível fazer 20 pontos de 27. É possível. É fácil? Não, não é fácil. É um aproveitamento muito alto. Mas pela melhora que a gente teve nos últimos jogos, a gente pode sonhar sim. E como eu falei, quem sabe aí, esse ano, a pontuação para subir vai ser menor do que foi os outros anos. E isso pode até nos permitir sonhar com acesso e é possível. Agora, vamos pensar jogo a jogo. O Goiás é um jogo difícil. Na minha opinião, que se a gente for em Goiânia e conseguir vencer o Goiás lá, isso vai dar muita moral pra gente na competição. Porque uma vitória contra o Goiás, depois você vem jogar em casa contra um São Bento, você ganha do São Bento, acredito que isso aí vai dar muita moral para nossa equipe, para, digamos assim, para jogar a reta final do campeonato, digamos assim, leve, sem responsabilidade, jogar realmente buscando vitória, porque a partir do momento que a gente atingir o nosso primeiro objetivo, que é não cair, aí a gente tem que jogar para ganhar mesmo, porque se você termina em 10º, ou 12º, ou 13º, na minha opinião, não muda muita coisa. Então, se você atingir o teu primeiro objetivo, que não é cair mais, aí você tem que jogar em casa e fora, é jogar para ganhar, porque, como se diz, é tudo ou nada, porque a gente tem que jogar todas as nossas fichas em vencer jogos para, quem sabe, lá no final de novembro, subir para a Série A. E essa leveza já pode chegar com relação ao jogo do Goiás. Vencendo o Goiás, já existem prognósticos aí, de repente, alguns levantamentos que a zona de rebaixamento, quem tiver 44 e não 45, já vai estar fora. Vencendo o Goiás já chega a 43, já entra mais leve contra o São Bento e aí a partir daí, como você já colocou, se torna um franco atirador, né? Não tem mais o peso daquela responsabilidade de lutar pela permanência na Série B. Esse jogo contra o Goiás, você falou uma palavra detalhe. Você acha que esse jogo vai ser decidido nos detalhes ou é um jogo, diante das características do jogo do Londrina e do próprio Goiás, é um jogo para muitos gols? Esperamos assim. A gente quer um jogo assim, que seja com um gol só, que seja 1-0 pra gente. Já tá bom demais, né? Mas assim, com certeza a gente vai ter momentos que vai sofrer no jogo, porque o Goiás vai pressionar. Vai ter momentos no jogo também que a gente vai fazer o Goiás sofrer. O importante nesse jogo é saber se defender bem, procurar neutralizar os pontos fortes do Goiás. E a gente sabe que quando o Goiás joga em casa, ele se atira para o ataque e deixa espaço para o adversário jogar. Aí cabe a nós saber aproveitar isso, porque é um jogo difícil, sem dúvida nenhuma. É o vice-líder, né, da competição. Não tem como você jogar contra o segundo colocado e achar que vai ser jogo fácil, vai ser jogo difícil. Mas como eu falei, é um jogo que se a gente vence esse jogo, e é possível vencer, por mais que seja difícil, isso pode nos dar uma alavancada aí na competição. Porque a gente fica praticamente perto do primeiro objetivo, que é fazer os 45 pontos. E depois aí fica com vários jogos ainda aí para tentar buscar um acesso, né? Porque nesses anos para trás que passou na Série B, já teve times, né, que conseguiram fazer isso, né? Na reta final ali, dá um sprint ali. Exatamente. Inclusive, quando eu estava no Bahia, o Bahia estava lá para 11º lugar na tabela. E na reta final começou a ganhar e subiu para a Série A. Então, faltam 9 jogos, é o que eu falei. Pode ser que esse ano seja o Londrina, que nesses 9 jogos aí consiga fazer um aproveitamento muito bom de pontos e suba. Um time assim que até poucas rodadas atrás ninguém colocava como candidato a subir. E de repente, em poucas rodadas a situação muda, a gente já pode estar pensando em G4. Então tudo é possível, né? Tudo é possível e a gente tem que ter tranquilidade, pés no chão,
Vamos esquecer que falta 9 jogos, vamos pensar só no Goiás. Joga contra o Goiás, se ganhar do Goiás, pensa no São Bento. Assim que tem que ser pra gente, jogo a jogo, porque se você começa a ficar pensando em muita conta, isso pode te atrapalhar. Então, pensa sempre no próximo jogo, ganhar o próximo. E assim, acontecendo, as coisas vai se desenrolando a nosso favor. E aí a gente pode, quem sabe, lá no fim de novembro, comemorar um acesso.